Olá, mais um vídeo aí do nosso curso de redação e agora eu venho aqui trazer um vídeo que particularmente vai trabalhar o Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. E em seguida farei uma análise detalhada da estrutura e da adequação ao contexto desse tipo de prova. O CPNU exige que o candidato demonstre capacidade de argumentação, domínio da norma culta da língua portuguesa e conhecimento sobre temas relevantes para a administração pública e a sociedade, tá? Como um exemplo, né? Então nós temos aí um exemplo bem bacana, tá? Desse importante concurso, que é um exemplo que vai justamente trabalhar a questão da administração pública. Olha só, vamos entender como é que funciona a gestão aí. Olha só, exemplo de parágrafo para o CPNU. Olha só, a gestão eficiente dos recursos públicos é o que? Fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então eu utilizei aí, tá, uma frase. E agora eu vou dar continuidade aí com um contraste, com um conectivo de contraste, né? Olha aí, ó. No entanto, a má administração é a falta de transparência nos gastos governamentais. Ainda são desafios persistentes, tá? Então aí você desenvolve o que falou anteriormente, é claro, mostrando o outro lado da questão, e agora vai vir aí uma citação, argumento de autoridade, tá? Vamos ver. De acordo com o Tribunal de Contas da União, TCU, em 2023, mais de 10 bilhões foram desperdiçados devido a irregularidades em licitações e contratos, tá? Então aí você finaliza. Agora vai vir a continuação desse trecho. Esse cenário não apenas compromete a qualidade dos serviços públicos, mas também mina a confiança da população nas instituições. Diante disso, é imprescindível que o Estado adote medidas como a modernização dos processos de fiscalização, a capacidade dos servidores e o uso de tecnologias para aumentar a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos. Observe agora uma análise que eu vou fazer, olha só. Primeira análise, né? Porque o que é analisar? É separar em partes, tá? Então vamos ver como é que fica isso aí, olha só. Vamos analisar, vamos separar em partes, ó. Olha só, introdução. O tema é tese, olha só. O parágrafo, ele começa com uma afirmação clara e direta sobre a importância da gestão eficiente dos recursos públicos, tá? Então, a gestão eficiente dos recursos públicos é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país, tá? Então, essa frase aí que eu acabei de mostrar para você é a frase lá do exemplo acima. Então, ela vai justamente o que? Apresentar o tema central e sua importância, sua relevância, que vai o que? Cumprir a função de introduzir a discussão. Então, toda a frase inicial, ela tem um valor central, ela traz dentro de si, tá? Um valor, tá? Que dentro desse valor existe uma ideia central, uma ideia que é a ideia mais importante do seu texto, tá? A ideia que está lá na introdução do seu texto, ali no tópico frasal. Por isso que eu gosto muito de trabalhar a ideia do tópico frasal, né, do Otton Garcia. Então, essa ideia do tópico frasal, ela é fundamentadora, tá? Ela é núcleo, porque a ideia central, ela é o início do texto. É ali que fica a ideia que nós vamos depois trabalhar, desenvolvendo, argumentando, dando exemplos, enfim, fazendo uma série de coisas com ela. Então, a próxima etapa dessa análise é o que? Apresentar o problema, tá? Olha aí, apresentar o problema. Em seguida, o texto identifica um problema específico. Qual é o problema
que o texto identifica para nós? O que ele mostra para nós? Olha só, no entanto, a má administração e a falta de transparência dos gastos governamentais ainda são desafios persistentes, né? Então, isso aí é uma análise, tá, do problema, né, da problematização. Tá? Então, a problematização consiste em levar uma dificuldade que está havendo em relação ao que você falou anteriormente. Tá? A dificuldade é essa, tá? Em tentar o quê? Duas coisas que ele mostra aí, né? Dois exemplos aí que são trazidos para nós. Tá? A má administração e a falta de transparência. Tá? Então, essa frase ela vai o quê? Contextualizar o tema e vai direcionar a argumentação para um aspecto crítico da administração pública. Então, repare que uma parte vai jogando para outra. A primeira parte, tá, é a introdução, né, a tese central. Depois, você vai problematizar e agora você vai apresentar dados. Foi isso que aconteceu lá, tá? Naquele parágrafo que eu acabei de mostrar. Então, esse parágrafo é um texto, né? Não deixa de ser. Ele vai utilizar um dado oficial, tá? Que é justamente esse dado estatístico, tá? Que vai servir para dar base, sustentação ao seu argumento, tá? Então, de acordo com o Tribunal de Contas da União, TCU, em 2023, mais de 10 bilhões foram desperdiçados devido a irregularidades em licitações e contratos. Esse recurso confere credibilidade ao argumento demonstrado, tá? Porque esse tipo de ferramenta, vamos chamar assim, né? Essa análise de dados ou dados estatísticos, ela vai justificar o que você falou anteriormente, vai comprovar, vai provar, tá? E isso faz com que o seu texto seja o que? Valorizado dentro do concurso público, tá? Então, um concurso como esse, tá? Ele vai exigir de você provas, tá? Para que você possa sustentar o que você falou antes. Existe mais análise aí, olha só. Uma análise que eu trouxe, mais uma, né? Seria o impacto do problema. Tá? Qual é o impacto disso numa redação de concurso público unificado? Concurso público nacional unificado. Tá? Qual é o impacto? Então, o parágrafo ele vai justificar as consequências, os efeitos, tá, do problema. Tá? Então, o parágrafo ele vai explicar os efeitos, as consequências do problema. Então, esse cenário, olha só, abre aspas, ó, esse cenário não apenas compromete a qualidade dos serviços públicos, mas também vai minar, vai desgastar, né, a confiança, vai fazer perder a credibilidade, vai fazer perder o crédito. De quem? Da população nas instituições democráticas. A população fica sem dar o devido respeito. Tá? Ponto, fecha aspas. Aqui o candidato vai demonstrar a sua capacidade de analítica, né, sua capacidade crítica, ao relacionar o problema a impactos sociais e institucionais. Ok? O quinto ponto aí que eu quero trazer é proposta de solução. O que é a proposta de solução? É a conclusão do parágrafo, tá? Chega a ser um texto de tão grande, né? Mas é parágrafo, tá? Eu quero mostrar isso, parágrafo. Então, o parágrafo ele vai propor o quê? Soluções viáveis e detalhadas. Diante disso, é imprescindível que o Estado adote medidas como a modernização dos processos de fiscalização, a capacidade dos servidores e o uso de tecnologias para aumentar a transparência e eficiência nas aplicações dos recursos. Tudo isso aí entre aspas, porque foi tirado lá do nosso parágrafo. Então, a proposta ela tem o quê? Clareza, especificidade, tá? E
está alinhada ao contexto do problema discutido. Então, isso é o que? É uma expertise que você vai desenvolver estudando aqui no meu curso. No meu curso, eu ensino você a ter expertise, a adquirir expertise rápido, tá? Então, a técnica, ela precisa ser levada para chegar a um ponto eficaz, tá? Você precisa de qualidade para chegar lá. Não adianta você só chegar de qualquer jeito. Ter dinheiro, você só vai ter trabalhando. Da mesma forma, você só vai ter nota máxima escrevendo um texto que não vai deixar furos, não vai deixar vazamento, transbordar aí ideias. Então a ideia precisa estar aproveitada no seu texto. Olha só, adequação ao CPNU. Tá? A linguagem formal e técnica, tá? O texto, tá? Todo texto de redação, toda redação, no caso aí o parágrafo, né? Ele precisa ter o quê? Uma linguagem adequada, tá? Dentro de uma contextualização que está intimamente relacionada à administração pública, com termos como gestão eficiente, transparência, fiscalização, demonstrando familiaridade com o vocabulário técnico. Tá? Então você precisa estar trabalhando com esses elementos aí, elementos fundamentais. Depois, coerência e coesão. Tá? As ideias, elas precisam estar, tá, muito bem ligadas entre si. É necessário uma conectividade, tá? Então tudo tem que estar conectado. Se você não conectar, você vai perder ponto. Você vai criar um texto, tá, inviável para compreensão. Então não faça isso. Então o texto ele precisa estar viável. O texto ele precisa comunicar, ele precisa convencer, tá? Então, no entanto, diante disso, são o quê? Os conectivos que você precisa usar, tá? Eles vão garantir o quê? Ideias mais fluidas, né? Na sua redação, no seu parágrafo, tá? Prosseguindo, olha só. A argumentação embasada é muito importante, tá? Sem base você não consegue argumentar e não consegue convencer. A ideia do texto dissertativo argumentativo é o convencimento. Todo texto, seja dissertativo, né, propriamente dito, ou argumentativo, idem, né? Esses textos eles devem sempre convencer o leitor, buscar argumentar com legitimidade, com clareza, ser conciso também. Não adianta escrever um parágrafo com 20 linhas, com 10 linhas. Não precisa isso tudo. No máximo aí 8 linhas, né, de parágrafo. Do que eu digo, né? Aí vai depender. Você precisa fazer a análise ali no momento. Às vezes é necessário escrever 7 linhas. Às vezes 5, sei lá. Às vezes você escreve um texto, ficou muito bem, a introdução, o desenvolvimento, e a conclusão é o que sobra. E geralmente eu falo, a solução, a conclusão é o que vai sobrar ali, tá? Então cuidado com a proposta de solução, porque a proposta de solução é um parágrafo que fica lá no final. Às vezes é uma frase final, né? A conclusão ela pode estar no parágrafo, como pode estar na estrutura, pode estar na conclusão. Dali eu estou falando de final de parágrafo. Então a solução apresentada é viável. A discussão foi importante, foi interessante, detalhada, você detalhou, mostrou os pormenores e principalmente alinhou aos princípios da administração pública com eficiência e transparência, com ética. Isso é importante, transparência é ética, né, do seu texto, tá? Então, vamos entender uma coisa, olha só. Vamos comparar com outros contextos de provas, olha só. Assim como a redação do Enem, tá? E no e-mail formal, por exemplo, tá? O texto para o CPNU, ele vai seguir uma estrutura clássica, organizada. Por que eu falo clássica? Porque o texto ele precisa ser organizado. Não existe texto bagunçado, sempre foi organizado, sempre será organizado, por isso que é clássico. E esse texto ele tem que estar adaptado, tem que ter essa adaptabilidade formal
há um propósito, tá? No entanto, ele vai justamente se diferenciar pelo uso de uma linguagem mais técnica, mais enxuta. É uma linguagem específica, é um uso específico, tá? Pela abordagem de temas relacionados à administração pública, refletindo as expectativas de um concurso nacional unificado. A proposta de solução, por exemplo, deve justamente estar alinhada aos princípios constitucionais da nossa legislação federal e as boas práticas de gestão, algo indispensável para esse tipo de prova, ok? Se você teve dúvidas, eu espero que aqui nesse vídeo as dúvidas consigam ser dirimidas, resolvidas. Caso você ainda tente entrar em contato pedindo aí mais vídeos, tá? Eu vou sempre estar disponível nos meus cursos para que você possa ter o melhor de aulas de redação. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo do nosso curso de redação. Valeu!